Vamos ler comigo esse texto que está na tela aí? Está lá no livro de Hebreus, capítulo 5, versículos de 11 a 14. Bora ler a palavra do Senhor? Olha só o que o apóstolo Paulo vem nos ensinar. Temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas, porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Cara, que palavra, que pancada de Paulo, né? Que repreensão de Paulo à igreja da época, né? Aos hebreus, né? A igreja da época. Olha só, pessoas que já deviam ser mestres, ou seja, que estão dentro da igreja, né, frequentando uma igreja há tempos, que já era para ser mestre, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Né? Que pancada de Paulo, né? Eu gosto desse tipo de palavra, sabe? Porque o evangelho é isso, né? O evangelho é confronto, é confrontar, é pegar o peão e chacoalhar e falar, meu irmão, acorda para a vida, né? E por que eu estou trazendo esse texto para nosso coração, para as nossas vidas? Por quê? Vamos lá, eu vou explicar o porquê. Deixa eu tirar o slide da tela, porque eu não vou mais usá-lo, é só esse que nós vamos usar hoje. E deixa eu conversar com você, meu irmão, minha irmã. Essa mensagem, né, esse vídeo que eu estou colocando aqui no ar, hoje, terça-feira, ele veio através de um canal que eu estava assistindo ontem, aqui em casa, fazendo nos meus afazeres, eu estava lavando louça, né, e assistindo. Não vou falar, eu queria muito falar o nome desse canal, o nome desse canal no YouTube, muito, mas eu não vou falar por questão de ética, não vou falar. Mas se você quiser saber, me chama aí no bate-papo aí, no privado, você que está no YouTube aí, enfim, me chama aí que se você quiser saber, eu falo para você cair fora disso, né? Cair fora desse canal aí. E eu estava escutando, né? Porque assim, é um canal de podcast. E os podcasts perdão, é um canal de testemunhos, né? Esse canal. Então, quando ele traz testemunhos de conversão, de vida, ele trouxe já testemunho de pessoas que estavam no crime, na homossexualidade, na magia negra, e o Senhor resgatou, né? Então, assim, é muito bom, é edificante demais. Eu amo testemunho. Mas aí ele começou a trazer uma moça, né? Inclusive era com essa moça que ele estava ontem, para fazer estudos da Bíblia, estudos de temas da Bíblia. E ontem eles estavam fazendo um estudo sobre o batismo, a questão do batismo, né? E tá, e vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali, falando, tava até edificante, tava até bacana, né? Tava legal, tava assim, realmente bem edificante. Eu tava recebendo aquilo lá, eu tava recebendo o ensinamento, né? Mas assim, a Bíblia nos ensina, né, a gente realmente pegar o que é bom e jogar fora o que é ruim. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, eles começaram a entrar, eles começaram, eu não vou lembrar direito o que eles falaram. Eu sei que o cara é um pastor, tá? Ele é um pastor, ou melhor, se autodenomina
pastor. Ele falou assim, a certa altura lá do vídeo lá, olha, porque não existe só uma Bíblia não, viu? Porque não existe só uma Bíblia não, porque não existe só a nossa Bíblia não. Tem outras Bíblias aí também. Tem outras fontes de informações também, porque tem coisas que a nossa Bíblia não responde, e nós temos que buscar em outros lugares para ter essas respostas. Tem coisas que a Bíblia, nossa, porque ele é um pastor, ele se denomina um cristão evangélico, e ele falou isso, porque não tem só uma Bíblia, viu? Existem outras Bíblias, existem outras fontes de conhecimento, porque tem coisas que a nossa Bíblia não responde, a gente fica sem resposta, e a gente tem que buscar em outras coisas. E aí trouxe os livros apócrifos, veio falar dos livros apócrifos que contém em outras Bíblias aí, falado aquilo, quando eu ouvi aquilo, eu parei de assistir, eu tinha esse estudo para terminar de assistir, e tinha um outro na sequência, né, na minha playlist. Eu parei de assistir, pausei na hora, parei de assistir, excluí esse vídeo da minha playlist e excluí o outro da minha playlist. Assim, por que eu excluí? Porque eu não queria mais ouvir aquilo lá. Queria mais ouvir aqueles dois lá, não queria. Porque eu poderia ouvir, como eu disse, a Bíblia nos ensina a reter o que é bom, né, e jogar fora o que é ruim. Mas eu falei, não vou. Meu irmão, minha irmã, como uma pessoa que se auto-intitula pastor, ela vem falar que a palavra de Deus, que a Sagrada Escritura, o cânon fechado, porque tudo que está na Bíblia é porque Deus quer que esteja ali. Tudo que está ali, Deus... eu lembrei o que eles estavam falando. Eles estavam falando do período interbíblico, que é o final do Antigo Testamento, que é o profeta, eu acho que é Miqueias, que é o último livro do Antigo Testamento, e o início do Novo Testamento com o livro com o Evangelho de Mateus. Eles falam que teve um período aqui, que existiram coisas nesse período aqui, que a Bíblia não fala, mas que é importante saber, e que não sei o quê, não sei o quê, e que então tem coisas que a Bíblia não responde, porque esse período aqui não está na Bíblia. Teve muitas guerras, muitas coisas nesse período entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo. Meu irmão, se não está na Bíblia, ao qual eu fui salvo, ao qual eu fui atraído ao Senhor, ao qual muitas pessoas foram atraídas, a vida foi mudada. Se não está ali, é porque Deus não quer que esteja. É porque Deus não quer que saiba. O Senhor Jesus foi responder para os apóstolos quando perguntaram para ele quando queria acontecer a volta dele. E ele falou assim, não cabe a nós saber. Nem o Filho do Homem sabe. O único que sabe é Deus. Então, meu irmão, minha irmã, tem coisas que Deus não quer que a gente saiba. E ponto final. Não está na Bíblia porque ele não quer. A palavra de Deus é completa e perfeita. A própria Bíblia diz que a palavra ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, a Bíblia de Gênesis, a Apocalipse, aquilo que está ali é completo. É suficiente. A Bíblia é a palavra de Deus. E ali contém tudo aquilo que eu e você precisamos saber para levar uma vida que vai nos trazer a eternidade com o Senhor. Tudo o que nós precisamos saber está ali. E o que não está ali, o que aconteceu que não está ali, e se não está ali, é porque não cabe a nós saber. Como que uma pessoa em sã consciência vai falar que tem coisas que a Bíblia não responde, tem coisas que a palavra de Deus não responde, que tem que buscar em outras coisas, que tem outras Bíblias, existem outras... O que outras Bíblias? Então, existem outros deuses? Só tem um Deus. Só tem um Deus. Cara,
Que loucura que eu ouvi. Eu fiquei assim, mas eu não fico surpreso, porque a Bíblia mostra, a palavra de Deus fala que terão falsos profetas, que existirão cegos guiando outros cegos. E quando um cego guia o outro, meu, o destino é abismo, é bater em algum lugar, não dá, né? Então, o que eu venho falar para você, né? Que Paulo nos ensina no texto de Hebreus que eu trouxe. Nós precisamos estar maduros espiritualmente. Nós precisamos buscar a maturidade espiritual para saber discernir o certo do errado. Porque imagina esse pastor, que se auto-intitula pastor, imagina o que esse pastor não ensina para essas ovelhas. Se esse pastor é meu pastor e fala um negócio desse, cara, vai acabar o culto, eu vou chegar nele e vou falar, pastorzão, você está de brincadeira se eu falar um negócio desse comigo. Falar que... Espera só um pouquinho, para com isso aí. Vamos. Perdão, é que a minha gata às vezes fica brincando, faz barulho e eu não vou cortar isso não, tá? E aí me atrapalha. Ó, tem que dar bronca, tem que ser firme. Então vamos lá, voltando aqui. Eu falo, pastorzão, tá de brincadeira que você fala um negócio desse no púlpito, né? Existem coisas que a Bíblia não explica, existem coisas que a gente não vai ter resposta na Bíblia, que precisa buscar em outro lugar, que existem outras Bíblias. Meu irmão, a gente tem que estar maduro espiritualmente para nós não sermos enganados, como tem muita gente dentro da igreja, infelizmente sendo enganada, passado para trás, porque não busca a maturidade espiritual, porque não quer o alimento sólido, porque quer leitinho na boca, quer mamadeirinha, não quer negar a si mesmo, não quer tomar a sua própria cruz, sabe? E seguir Jesus. Não quer abrir mão dos seus próprios desejos. Tem preguiça, quer terceirizar a fé, quer terceirizar, jogar a tua fé na mão de outro. E aí é um cego guiando outro cego. E os dois vão cair no buraco, vão para o abismo. Então, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Olha onde você está congregando e principalmente sai sai já passou da hora de passar da infância para o período adulto. Chega de leitinho. Paulo está falando, ei, você precisa adquirir maturidade espiritual. E ele fala, a maturidade, ela só vem com a prática. A busca com a prática. Então, você precisa trabalhar isso. Porque senão, você vai continuar sendo enganado, passado para trás, e aí você não sabe porque você não está vivendo uma vida abundante, a qual Jesus nos promete, porque ele fala, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tivessem vida e vida em abundância, tá? E a vida em abundância é nessa terra, é aqui, é uma vida abundante, é você realmente prosperar, sabe? Mas por quê? Porque você é um cristão maduro, porque você é um cristão que busca, porque você é um cristão que não se deixa enganar. Por quê? Porque você estuda, você ora, você jejua, você tem seu devocional, você ora todos os dias, você está ali 24 horas não, mas o tempo que você fica acordado, você está ali em conexão com o Senhor, a sua visão é espiritual, você não é levado pelas circunstâncias, você olha além das circunstâncias, você olha espiritualmente, para que na sua cabeça não entre isso, que existem outras Bíblias, que a palavra de Deus tem coisas que falta nela, que ela não tem resposta. Dá licença, faça-me o favor. Faça-me o favor. Um pastor fala um negócio desse. Mas glória a Deus, graças a Deus, que essa maturidade espiritual Deus me dá todos os dias, porque eu peço, eu busco. Além de pedir, eu busco. Né? Eu mergulho. E esse discernimento de ouvir um negócio desse e falar, opa, que isso? Porque tem gente que ouve e fala, é verdade, nossa, tem outra Bíblia, nossa, não é verdade. E não é que a palavra de Deus não explica tudo, e não é que... Tem gente que vai falar isso, tem gente que vai bater palma para esse cara aí. Então, meu irmão, como eu vi nos comentários, depois eu fui ver os comentários, a hora que eu pausei o vídeo e fui ver os comentários, e eu comentei, eu deixei o meu comentário. E eu vi comentário de gente, porque, tipo, soltando fogos para os dois lá. Repito, tinha muita...
até então eu estava sendo edificado com a palavra, com o estudo do batismo, mas a hora que lançou essa groselha, meu irmão, minha irmã. Então, Paulo nos exorta, né? Paulo nos exorta. Vamos trazer aqui de novo para fechar a palavra que Paulo traz para nós. Olha só, né? Olha aqui que Paulo vem trazer para nós, né? Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo e o que está errado. Então, vai entrar aqui a pessoa vai dizer amém. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Então, meu irmão, minha irmã, maturidade espiritual, é isso que Paulo vem trazer para mim e para você. Que nós possamos buscar essa maturidade espiritual todos os dias, né? No nosso relacionamento com o Senhor diário, na nossa busca, no nosso estudo da palavra, na nossa busca por ser cheio do Espírito Santo todos os dias, né? Para pedir que Ele realmente habite em nós todos os dias, dá espaço, dá vazão para Ele e realmente a gente possa discernir, né? E principalmente ajudar outros, né? A tua maturidade espiritual vai fazer com que você ajude outros a também ter maturidade espiritual. Você vai ajudar pessoas a saírem do engano, a saírem do raso, né? Você vai salvar vidas. Você vai salvar vidas. Amém? Então é isso. Espero que você entenda, espero que faça sentido para você. E se você quiser saber qual que é aí o podcast, depois você me chama em algum lugar aí e eu falo para você. Amém? Beijo no seu coração, tá? Fica com Deus. Até o próximo vídeo, até a próxima mensagem. Tchau, tchau.